Páscoa. Essa pregação é sobre a Páscoa, sobre um dos acontecimentos, entre milhares de acontecimentos que o Senhor Jesus fez. E esses homens e mulheres que tiveram essa experiência com Jesus nunca mais seriam mesmos. O título: O lavar dos pés por um homem chamado Jesus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13, versículo 10 a 17. Àquela altura, Cristo era profundamente exaltado e admirado pelos discípulos. Todas pessoa super admirada fica muito distante daqueles que a exaltam.
Ele tinha grande popularidade. As multidões o seguiam atônitas. Os discípulos, por sua vez, estavam extasiados por seguir um homem tão poderoso que acreditavam ter nada menos que status de Deus. Os imperadores romanos queriam desesperadamente um pouco desse status e, para tanto, usavam a violência. Cristo adquiriu esse status espontaneamente. Seus discípulos o consideravam tão grande que, para eles, Cristo estava nos céus e eles estavam aqui na terra como simples aprendizes, servos. Diante disso, chegou o momento de esse mestre dar-lhes uma lição inesquecível. Quando todos o colocavam nas alturas, inatingível, subitamente se inclinou em silêncio, chegando ao nível dos pés dos seus discípulos. Tomou calmamente uma toalha, colocou-a sobre seus ombros, pegou uma bacia de água e, sem dizer palavra alguma, começou a lavar os pés deles. Que cena impressionante! Que coragem! Nunca ninguém que foi considerado tão grande se fez a si mesmo tão pequeno. Nunca ninguém com extraordinário status de Deus fez um gesto tão humilde e singelo. Nunca o silêncio foi tão eloquente. Todos os discípulos ficaram perplexos com a sua atitude. Em Roma, os imperadores queriam que os homens se prostrassem aos seus pés e os considerassem divinos. Em Jerusalém, havia alguém que foi reconhecido como Deus, mas ao invés de exigir que os homens se prostrassem a seus pés, ele se prostrou aos pés deles. Que contraste! Não são apenas as palavras de Cristo que não têm precedente histórico, mas também os gestos. Na sua época, os calçados não eram fechados, a higiene era pouca e o pó era intenso, pois não havia calçamento nas ruas. A grossa camada de sujeira dos pés daqueles pescadores não era um problema para alguém que conhecia a arte da humildade no seu patamar mais sublime. Ele tinha tanta coragem incomum para vencer o medo e a dor, como para ser humilde e envolver as pessoas. Imagine um grande empresário tendo uma atitude dessa diante dos seus empregados. Um juiz lavando os pés de um réu. É difícil de imaginar. Os gestos de Cristo são impensáveis, surpreendentes. Pedro ficou tão perplexo que quis impedir-lhe o gesto. Ele não compreendeu, nem suportou a humildade do mestre.
há pouco tempo, o próprio Pedro o havia reconhecido como Filho de Deus vivo, que era um como o Pai. Ele poderia indagar: como pode alguém que considerei como Deus infinito lavar os pés de um pequeno homem finito? Cristo abalou os alicerces da sua mente. E sem dizer nada, Pedro e seus amigos repensarem profundamente suas histórias de vida. Pedro estava tão atônito que disse que era ele quem deveria lavar os pés de Cristo. Todavia, Cristo foi incisivo, dizendo que se não lavasse os pés de Pedro, esse não teria parte com ele. Os discípulos de Cristo não tinham prestígio social. Eram o que havia de pior em termos de cultura e educação na época. Apesar das desqualificação sociocultural, honrou e cuidou intensamente desses galileus. Cristo teve o desprendimento de lavar os pés dos seus discípulos. Só uma mãe é capaz de ter um gesto tão amável e espontâneo com o dele. Com essa atitude eloquente, economizou milhões de palavras e se notabilizou não apenas como um mestre inteligente e sofisticado, mas como um mestre dos mestres, da bela e imprevisível existência humana. Silenciosamente vacinou os seus discípulos contra a ditadura do preconceito, contra qualquer forma de discriminação, bem como contra a competição predatória, o individualismo, a paranoia compulsiva de ser o número que é um dos fenômenos mais comuns e doentios da sociedade moderna. É possível ser o número 2, é possível ser o número 5, o número 10, com dignidade em qualquer atividade social e profissional. Esse era o ardente desejo do Cristo da Graça, abrindo as janelas da mente dos seus discípulos. Os discípulos também viviam debaixo da paranoia de ser o número 1, o mais importante, o mais merecedor, como acontecer, infelizmente, com alguns líderes de grandes multidões. Muitos líderes que, pegos pela vaidade, se ensoberbecem em querer ser o número 1. Não muito tempo antes de Cristo dar-lhes essa profunda lição, eles disputavam para ver quem seria o maior entre eles. Os discípulos disputavam para ser quem seria o maior entre eles. Como muitos líderes, hoje em dia, infelizmente, muitos líderes em nosso meio cristão
Tiago e João, por intermédio da sua mãe, chegaram até a fazer um pedido ousado ao mestre, para que um assentasse à direita e o outro assentasse à esquerda, quando ele estivesse em seu reino, que inicialmente pensavam se tratar de um reino político, só pode ser. Agora, com seu gesto chocante de lavar os pés, o mestre dos mestres penetrou nas entranhas dos seus seres e os vacinou com exíma inteligência da graça contra as raízes mais íntimas da competição predatória. Ao descer ao nível dos pés dos seus seguidores, ele golpeou profundamente o orgulho, a arrogância de cada um deles. De cada um dos discípulos. Os pés são condutores da trajetória existencial. O Cristo da graça queria expressar que nessa sinuosa e turbulenta trajetória da vida, o ser humano deveria lavar os pés uns dos outros, deveria se apropriar do amor da graça em seus corações, que geraria a cooperação, ser tolerante, perdoar, suportar, cuidar, proteger, servir uns aos outros. São lições profundas, verdadeiramente são lições profundas, que só por meio da graça é gerado e dificilmente de serem aprendidas espontaneamente. Dificilmente. Após lavar os pés dos discípulos, Cristo rompeu seu silêncio e começou a exteriorizar suas intenções de amor pela graça. Ao contrário do que pensavam seus discípulos, aquele que desejasse ser o maior entre eles, teria de se fazer menor do que os outros. Teria de aprender a servir. Se ele, como mestre, se despojava da sua posição e os servia, eles que eram seus discípulos deveriam fazer o mesmo uns aos outros. A hierarquia proposta por Cristo era, na realidade, uma anti-hierarquia. Isso, uma apologia à tolerância, à solidariedade, a metacoletivas, a cooperação, a integração social. O maior é aquele que mais serve, que mais honra, que mais se preocupa com os outros. Em qualquer ambiente social, o maior recebe mais honra, mais privilégio, mais atenção do que o menor. Todos focalizam as pessoas bem vistas, as pessoas famosas, as pessoas privilegiadas. Todos focalizam essas pessoas. A estética vale mais do que o conteúdo.
É verdade. O espirro intelectual de um grande político, de um empresário, de um artista famoso, de um chefe de departamento de uma universidade, causa mais impacto do que os brilhantes pensamentos de uma pessoa sem expressão social, uma pessoa simples, uma pessoa sem notoriedade, uma pessoa comum. Porém, as características da escola de Cristo, do amor. Porém, novamente, as características da escola de Cristo de amor, misericórdia e graça são tão ímpares que chocam o mundo moderno. Irmão, as características da escola de Cristo, desse Cristo de amor, de misericórdia, de graça, elas verdadeiramente chocam esse mundo moderno, chocam tanto o capitalismo como o socialismo. Qualquer pessoa, inclusive os cientistas, que tentar estudar a inteligência de Cristo, ficaria perplexo e ao mesmo tempo encantado. Como é possível alguém que teve uma simples profissão de carpinteiro, que precisava entalhar madeiras para sobreviver, ser colocado como autor da existência, como arquiteto do universo? Glória a Deus. Que maravilha, Senhor. O registro de João 1,3 diz que todas as coisas foi feita por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Outra vez, registro de João 1,3. Todas as coisas foi feita por Ele, e sem Ele nada, irmão, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus, glória a Deus. Como pode alguém dizer que tem o segredo da eternidade e se humilhar a ponto de lavar os pés de simples pecadores galileus, que não tinham qualquer qualificação social nem intelectual? Como pode alguém que superava todo tipo de medo, que era tão corajoso, inteligente, ter se permitido e humilhado passar pelo caos indescritível da cruz? Caramba! Pela lenta desidratação, cara. Jesus teve uma desidratação lenta. Ele teve dor. Ele teve exaustão, cara. Ele teve exaustão física. Ele teve exaustão psicológica, gerada pela ação salvadora da cruz do Calvário. O lavar dos pés e outras várias ações do Senhor Jesus de amor
e a misericórdia e a graça transformou as simples vidas e mente daqueles rústicos homens em verdadeiros líderes. Caramba, o lavar dos pés e outras várias ações do Senhor Jesus, Jesus de amor, a misericórdia, a graça transformou as simples vidas e mentes daqueles homens, aqueles homens tão simples, cara, com seus pensamentos tão pequenos, tão rústicos. Caramba, Ele transformou aqueles homens simples em verdadeiros líderes de sua geração, e as suas vozes são ecoadas até os dias de hoje. Esse é o Evangelho da Graça. E hoje o Senhor Jesus lhe estende a mão. Hoje o Senhor Jesus lhe estende a mão. Hoje o Senhor Jesus lhe estende a mão. E o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Mateus 4,16. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, 4, 5. Irmãos, pela graça sois salvos. Amém.